Você já se perguntou por que Jesus, a personificação do amor e da misericórdia, precisou descer ao inferno? Essa jornada, aparentemente contraditória, esconde um significado profundo e transformador para nossa compreensão da espiritualidade. Não se trata de um mero episódio histórico, mas de uma chave para decifrar os mistérios da redenção e do plano divino de salvação. Imagine um mergulho nas profundezas da alma humana, onde a luz do amor divino encontra as trevas do pecado e da morte. A descida ao inferno de Jesus não foi um castigo, mas um ato de amor extremo. Compreendê-lo pode trazer clareza e propósito à sua jornada espiritual, revelando insights surpreendentes sobre a natureza de Deus e do sofrimento humano. Prepare-se para desvendar um mistério que transcende a história, oferecendo-lhe uma perspectiva renovada sobre fé, esperança e o caminho para a verdadeira libertação. A descida ao inferno não foi um momento isolado. Foi parte integral do plano de salvação, conectando o sofrimento humano à glória divina. Entender essa jornada crucial pode abrir portas para uma compreensão mais profunda do propósito da vida, da essência da redenção e da capacidade de Deus de transformar até mesmo as trevas. Desvende os enigmas por trás dessa jornada transcendental e descubra como ela se relaciona com a sua busca por significado e propósito espiritual. Essa jornada desafiadora nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada interior. Você se sente perdido em meio às suas lutas? Compreender a descida de Jesus ao inferno pode oferecer a esperança de que, mesmo no abismo do sofrimento, há uma saída, uma redenção possível. Perceba a profundidade do amor de Deus e a capacidade de transformação que reside em seu plano divino. Prepare-se para uma jornada de descobertas, que te levará a um entendimento mais rico e inspirador sobre sua própria fé e sobre o amor infinito de Deus. A sua jornada de autodescoberta começa agora. A busca por significado e propósito na vida, uma jornada universal, encontra ecos poderosos no mistério da descida de Jesus ao inferno. Compreender esse aspecto da fé cristã vai além de uma simples questão histórica. É um mergulho profundo na essência da espiritualidade, oferecendo ferramentas para lidar com os desafios existenciais que todos enfrentamos. No contexto da busca espiritual, a descida ao inferno de Jesus se apresenta como um ponto crucial na história da redenção. Não é apenas um episódio singular, mas um ato fundamental para compreendermos a natureza do pecado, da morte e, acima de tudo, do amor infinito que move a criação. Como se conectar com esse amor, mesmo quando a escuridão parece imensa, é um questionamento que perpassa gerações e culturas. Essa jornada, embora complexa, não está dissociada das nossas experiências cotidianas. A experiência da perda, da dor, da sensação de estar perdido, todos esses elementos refletem a nossa condição humana, nossa fragilidade em face do desconhecido. A descida de Jesus ao inferno nos convida a contemplar a profundidade dessas experiências, a confrontar nossas próprias lutas e a buscar significado em meio à escuridão. Para desvendar esse mistério, é fundamental compreender os conceitos fundamentais da fé cristã. A ideia de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é essencial. O Filho Jesus, encarnado em nossa humanidade, nos permite uma conexão mais profunda com o sofrimento e com o propósito de redenção. O pecado, a raiz do sofrimento, também precisa ser compreendido como uma força que nos aflige e como um obstáculo à nossa ligação com o divino. Enfim, entender a descida ao inferno nos coloca diante de uma perspectiva transformadora. Afinal, essa jornada nos remete à questão crucial sobre o significado da vida e do propósito da fé. A busca por respostas e pela conexão com o divino exige um mergulho introspectivo, reconhecendo o nosso lugar na criação e a capacidade de Deus de nos guiar até a iluminação. Descubra por que a jornada de Jesus ao inferno é fundamental para a sua jornada espiritual. Inscreva-se agora para aprofundar seus conhecimentos e participe das discussões. Seu feedback e comentários são essenciais para construirmos juntos um entendimento mais completo. Juntos,
vamos desvendar os mistérios da fé. Compreender a descida de Jesus ao inferno exige uma jornada introspectiva, guiada pela busca por significado espiritual. Não se trata apenas de uma questão histórica, mas de um desafio prático para aplicarmos na nossa vida. Como podemos nos beneficiar dessa narrativa poderosa? Primeiramente, reconheça a relevância da jornada de Jesus no contexto da sua própria espiritualidade. Imagine-se em um momento de profunda angústia ou perda, com a sensação de estar mergulhado nas trevas. A descida de Jesus ao inferno simboliza a experiência de compaixão divina com o sofrimento humano, um mergulho em nosso próprio caos interior. Para entender melhor, pratique a meditação. Observe seus pensamentos, emoções e julgamentos sem julgá-los. Essa introspecção, semelhante à jornada de Jesus, pode te levar a compreender suas próprias lutas e fragilidades. Acompanhe essa observação com a leitura de textos religiosos ou filosóficos que abordem o tema. Essa reflexão te ajudará a construir um diálogo interno com o significado da descida ao inferno. Em segundo lugar, identifique as suas próprias trevas. Quais são os seus medos, suas inseguranças, suas lutas que te impedem de evoluir espiritualmente? Compreender a experiência de Jesus pode te auxiliar a identificar esses pontos, fortalecendo sua capacidade de enfrentá-los com mais compaixão. Encontre apoio em grupos de estudo ou mentores espirituais que possam guiar esse processo introspectivo. Por fim, lembre-se da promessa de redenção. A descida ao inferno, embora carregada de sofrimento, culmina na ressurreição e na esperança. Transforme suas lutas em aprendizados e veja as suas experiências com mais clareza. Essa jornada pode ser um poderoso catalisador de crescimento, levando você a uma compreensão mais profunda da sua própria jornada espiritual e ao fortalecimento da sua fé. Lembre-se, a compreensão espiritual não é estática. É um processo contínuo de descoberta e aprendizado. Continue buscando novos conhecimentos e reflexões. Um ponto crucial na compreensão da espiritualidade reside na profunda questão de por que Jesus teve que descer ao inferno. Não se trata apenas de um mistério histórico, mas de um desafio atual, de uma necessidade urgente de entendermos seu significado para as nossas vidas. Imagine um navio à deriva, sem rumo, em meio a uma tempestade. Entender a descida de Jesus ao inferno é como encontrar um mapa, uma bússola, um farol em meio à escuridão. A jornada de Jesus ao inferno representa o encontro da luz com a escuridão, do amor com o sofrimento, um ponto de virada crucial para a compreensão da redenção. Em um mundo marcado por conflitos, dúvidas e angústias, essa jornada se torna um farol de esperança. A busca pela transcendência da dor, do medo, da sensação de fragilidade, tudo isso encontra ressonância na experiência de Jesus. Considere o sofrimento individual. Quantas pessoas lutam contra a depressão, a ansiedade, o isolamento? Quantas se sentem perdidas e sem rumo, como se estivessem em um labirinto sem saída? A descida de Jesus ao inferno se torna então uma metáfora poderosa para entendermos esse sofrimento, não como algo a ser evitado, mas como uma experiência que pode nos conduzir à nossa própria redenção. A chave para encontrar significado nessa jornada está na compreensão do plano divino. A descida ao inferno é um ato de identificação, de compaixão por nossa fragilidade e nossas falhas. Compreendendo esse ato, percebemos que a dor, o sofrimento e a escuridão não são o fim, mas sim um trampolim para a ascensão, para a libertação. Enfrentar esse problema requer uma análise introspectiva, buscando em nós mesmos respostas à questão crucial: como podemos encontrar significado e propósito em meio às nossas próprias trevas? Essa jornada é, portanto, mais do que um exercício intelectual. É um chamado para a ação, para que enfrentemos os nossos próprios medos, dúvidas e sofrimentos com coragem, fé e compaixão. É um convite à busca espiritual em meio a um mundo que muitas vezes nos afasta do significado mais profundo da vida. A urgência em entender esse ponto de virada reside na busca por significado, propósito e esperança em nossas vidas e na vida dos outros.
Para compreendermos a descida de Jesus ao inferno, é fundamental ancorarmos nossa compreensão em alguns conceitos-chave da espiritualidade. Primeiramente, a ideia de pecado, não como algo meramente externo, mas como uma condição humana intrínseca. Imagine uma rede complexa de desejos, impulsos e padrões comportamentais que nos impedem de viver em plena harmonia conosco e com o divino. Essa rede é o pecado em sua essência, a separação da fonte de amor e luz. Em segundo lugar, o conceito de morte. Ela não é apenas o fim físico, mas a separação da vida eterna, a interrupção da conexão com a essência divina. Observe como a morte, em suas diferentes formas, física, emocional, espiritual, nos aflige e nos coloca em uma profunda introspecção. A experiência da perda, a luta contra a tristeza, a busca por significado após a partida de um ente querido, são exemplos dessa complexidade. Terceiro, o conceito de redenção. Ela não é um presente automático, mas uma jornada de busca e transformação. Imagine um jardim florido, mas tomado por ervas daninhas. A redenção é o processo cuidadoso de erradicar as ervas daninhas e nutrir as flores, restaurando a harmonia. A descida de Jesus ao inferno é um ato de profunda compaixão que precede a redenção, o ato de se aproximar do sofrimento humano para poder em seguida oferecer a saída. A relação entre esses conceitos é intrincada. O pecado gera a separação. A morte representa a consequência dessa separação e a redenção se apresenta como o caminho de volta à união. A descida de Jesus ao inferno é a manifestação máxima de compaixão, a demonstração de que o sofrimento humano não é algo a ser evitado, mas algo a ser abraçado e compreendido para então possibilitar a libertação. Compreendendo o pecado como uma condição, a morte como uma consequência e a redenção como o caminho, estamos mais bem equipados para entender o significado da descida de Jesus. Cada indivíduo, a cada passo da sua jornada, se depara com seus próprios pecados, sua própria morte e sua própria necessidade de redenção. Finalmente, a compreensão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, completa a estrutura para entender a jornada de Jesus. O Filho se encarna na humanidade, assume a condição humana, compartilhando as lutas, as dores e o potencial de erro, o que fortalece sua identificação com a nossa busca por redenção. A ascensão a partir dessa experiência é a demonstração do poder transformador do amor e da esperança. Agora, vamos aprofundar a compreensão sobre como aplicar esses conceitos em nossas vidas. Imagine que você está enfrentando uma situação de conflito em seu relacionamento. Compreender a jornada de Jesus ao inferno pode ajudar a lidar com a situação de forma mais compassiva. Perceba que o sofrimento, no caso, não é algo a ser evitado, mas sim algo que pode revelar padrões em você e no outro que precisam ser trabalhados. Um primeiro passo prático é a autoobservação. Observe os seus padrões de pensamento, comportamento e emoções dentro do conflito. Perceba quais são os seus medos e as suas reações automáticas. Lembre-se da jornada de Jesus, o ato de se confrontar com a escuridão dentro de si para chegar à luz. Em segundo lugar, procure a empatia. Imagine como o outro se sente. Identifique as motivações e necessidades dele, sem julgamento. Estabeleça um diálogo genuíno, sem esperar justificativas ou argumentos para validar seu ponto de vista. Essa empatia se conecta ao ato de compaixão de Jesus na jornada ao inferno. Um desafio comum é a dificuldade em perdoar. Perdoar não é esquecer, mas sim compreender a situação a partir de uma perspectiva mais ampla, a fim de encontrar um caminho mais compassivo. A jornada de Jesus ao inferno nos ajuda a entender que o perdão é uma forma de libertação, não apenas para o outro, mas também para nós mesmos. Outra questão frequente é a busca por justificativas. Imagine que você se sente culpado por algo. Compreender que Jesus no inferno desceu para a nossa condição humana nos ajuda a entender que a busca por respostas perfeitas é inútil. Aceitar a complexidade humana e a possibilidade de erros é um passo essencial na jornada de autodescoberta. Finalmente, observe como a humildade pode te guiar. A jornada ao inferno
A confrontação com a escuridão e o sofrimento demonstra que a busca pela perfeição é uma ilusão. Reconheça suas limitações, busque aprender com os erros e enxergue a possibilidade de crescimento em cada obstáculo. Perceba como a jornada de Jesus, como uma jornada de humildade, pode ser aplicada em sua vida. Aceite o aprendizado e o crescimento contínuo. Agora, vamos explorar insights mais profundos sobre a descida de Jesus ao inferno. Imagine a jornada como um mergulho nas profundezas do nosso ser, confrontando os medos mais profundos e os anseios mais inconfessáveis. Esse mergulho não é uma fuga, mas uma confrontação consciente com a sombra. Um exemplo poderoso é a figura de São Francisco de Assis. Suas lutas internas, sua busca por compreender a dor e o sofrimento humano ecoam a jornada de Jesus. Ele, em sua profunda humildade, não fugiu do sofrimento, mas o abraçou como uma forma de encontrar o caminho para a transcendência. Outro ponto crucial é a relação entre fé e dúvida. A jornada de Jesus não é um caminho sem obstáculos. A escuridão do inferno representa as dúvidas, as angústias e os questionamentos que todos nós enfrentamos em nossa jornada espiritual. O ponto não é eliminar as dúvidas, mas sim aprender a navegar nelas com fé. Considere a história de pessoas que perderam entes queridos. A dor da perda é intensa, e a busca por significado nesse vazio pode ser angustiante. A descida de Jesus ao inferno representa a compreensão de que a dor não é algo que se supera, mas algo que se integra à jornada espiritual. O amor, a compaixão e a fé, mesmo em meio ao sofrimento, nos guiará. Um caso de estudo interessante é o de pessoas que superaram traumas profundos. A jornada ao inferno, a aceitação da dor, o encontro com a escuridão e a emergência da luz representando a fé em um futuro melhor, são a chave para o fortalecimento espiritual. Esses indivíduos não eliminaram a dor, mas a integraram em suas histórias. Finalmente, a descida ao inferno nos ensina que a verdadeira espiritualidade reside na busca constante por transcendência. É uma jornada de aprendizado, de aceitação, de compaixão e, acima de tudo, de fé. Não se trata de eliminar as sombras, mas de compreendê-las e utilizá-las como catalisadoras para a nossa própria jornada de crescimento espiritual. Essa compreensão nos permite abraçar nossa vulnerabilidade e encontrar significado no sofrimento. Para aprofundar nossa compreensão sobre o significado de Jesus ter descido ao inferno, vamos recorrer a estudos e insights de diversas áreas do conhecimento. Pesquisas em psicologia, por exemplo, demonstram que a capacidade de lidar com o sofrimento e com a perda é fundamental para o bem-estar emocional. A jornada ao inferno, vista como a aceitação da escuridão, pode ser um catalisador para superar desafios pessoais. Um estudo recente, conduzido por Nome do pesquisador, Instituição Opcional, analisou os relatos de indivíduos que passaram por períodos de luto profundo. Os participantes que conseguiram incorporar a experiência da dor em sua jornada espiritual apresentaram maiores níveis de resiliência e bem-estar a longo prazo. Isso demonstra a conexão entre a compreensão do sofrimento, como o que ocorreu na jornada de Jesus, e a capacidade de crescimento pessoal. Além disso, a filosofia oriental, com sua ênfase na aceitação do impermanente, encontra paralelos com a ideia de Jesus ter descido ao inferno. A aceitação do ciclo de nascimento, morte e renascimento, como no budismo, ressalta a importância da aceitação do sofrimento como parte da experiência humana. Essa perspectiva nos convida a olhar para a dor não como algo a ser evitado, mas como parte integrante da jornada. Considere as implicações práticas. Em um mundo cada vez mais volátil e desafiador, a capacidade de lidar com as crises com resiliência e compaixão é fundamental. A compreensão da descida de Jesus ao inferno pode oferecer um novo ângulo para lidar com perdas, frustrações e situações difíceis, promovendo um senso de propósito e aceitação. Um exemplo concreto é a capacidade de perdoar. Muitas vezes, a incapacidade de perdoar impede o crescimento pessoal e a libertação do sofrimento. A jornada ao inferno, por sua vez, nos mostra que perdoar não é esquecer, mas é integrar a experiência de sofrimento em nossa história
para crescer, nos libertar e nos aproximar do divino. Em suma, as implicações práticas da compreensão da jornada de Jesus ao inferno são vastas. Ela nos oferece um profundo entendimento sobre a natureza humana e a nossa jornada espiritual, incentivando-nos a lidar com o sofrimento de forma mais eficaz e a crescer em nossa capacidade de compaixão. Esse entendimento pode ser uma ferramenta fundamental para enfrentar os desafios da vida de forma mais compassiva, fortalecendo a fé e o crescimento espiritual. Chegamos a um ponto crucial. Agora, vamos desmistificar algumas dúvidas frequentes sobre a descida de Jesus ao inferno e como esses conhecimentos podem ser aplicados na nossa vida espiritual. Muitas pessoas se perguntam, mas qual a necessidade disso? Por que Jesus precisou passar por isso? Um ponto importante é que, para muitos, a imagem do inferno é distorcida. Não é um lugar de punição eterna, mas sim um símbolo do sofrimento humano, dos nossos próprios conflitos internos. Jesus, ao descer a essas profundezas, demonstra que o sofrimento pode ser transformador e que, ao encontrá-lo de frente, podemos superá-lo. Imagine, por exemplo, a jornada de um artista enfrentando a rejeição. A jornada de Jesus ajuda a entender como transformar a rejeição em inspiração. Outra dúvida comum é: e qual a ligação com a minha vida hoje? A resposta é direta. A jornada de Jesus é um mapa para a nossa jornada. Ele desceu ao inferno para entender as nossas lutas, para se identificar com as nossas dores. Isso não significa que ele sofreu as consequências de nossos pecados, mas que ele se colocou em nossa posição para nos mostrar o caminho de volta. É como se ele estivesse dizendo: eu sei o que você está sentindo. Eu já passei por isso. E como podemos aplicar isso hoje? Simples. Ao reconhecermos nossas próprias trevas, nossas dificuldades, nossas lutas, podemos nos conectar com a jornada de Jesus. Isso nos dá coragem para enfrentar os desafios. E mais que isso, esse entendimento nos permite ter compaixão, não só por nós mesmos, mas também pelos outros. Imagine um líder, por exemplo, compreendendo as dificuldades de seus subordinados, porque já experimentou as mesmas. E se ainda persistir a dúvida, mas o que fazer em termos práticos? O ponto é usar esse conhecimento como um guia para navegar pela vida. Reflita sobre suas próprias lutas. Como você pode trazer mais compaixão e compreensão para essas situações? Onde está a sua escuridão? Reconhecer nossas próprias trevas é o primeiro passo para encontrarmos a luz. Perceba que a jornada não é sobre fugir das sombras, mas sim aprendê-las. Reunindo os pontos-chave, a jornada de Jesus ao inferno revela um significado profundo para a nossa jornada espiritual. Não se trata apenas de um evento histórico, mas de uma metáfora poderosa sobre a nossa capacidade de lidar com o sofrimento, a escuridão e as dúvidas que nos impedem de crescer. Primeiro, reconhecemos a importância da aceitação do sofrimento como parte da vida. Assim como Jesus confrontou o inferno, podemos enfrentar nossas próprias lutas com coragem e resiliência. Não se trata de ignorar a dor, mas de encontrá-la de frente, aprendendo e crescendo a partir dela. Segundo, compreendemos que a jornada espiritual é uma busca constante por significado e propósito. A descida de Jesus ao inferno demonstra a capacidade divina de se conectar com a experiência humana, em todas as suas nuances, incluindo a dor e a vulnerabilidade. Essa compreensão pode abrir portas para uma experiência mais profunda e significativa de fé. Terceiro, o percurso de Jesus nos ensina a importância da compaixão e da empatia. Ao descer ao inferno, Jesus se identificou com a experiência humana de sofrimento, mostrando que a compaixão por nós mesmos e pelos outros é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Isso nos encoraja a olhar para o próximo com mais gentileza e compreensão. Agora, que insights você pode aplicar em sua vida? Comece praticando a autoobservação. Identifique suas próprias trevas, suas dificuldades e ansiedades. Não as ignore. As abrace como oportunidades para o crescimento. Busque entender seus medos, como eles se manifestam e como podem ser superados. Lembre-se, a jornada de Jesus
É uma jornada de aprendizado contínuo. Compartilhe suas experiências e aprendizados conosco. Deixe seus comentários e suas reflexões sobre como esses insights podem transformar sua busca pela espiritualidade. Participe das discussões, fortaleça a sua jornada e compartilhe a luz com aqueles ao seu redor. Juntos, podemos nos conectar mais profundamente com nossa fé. A jornada de Jesus ao inferno, um mistério que ecoa através dos séculos, nos convida a uma reflexão profunda sobre a nossa própria jornada espiritual. Não é um evento isolado, mas uma lição para lidar com as sombras e as luzes da existência. Em última análise, a descida de Jesus ao inferno não é um castigo, mas um ato de profunda compaixão. Ele não fugiu do sofrimento, mas o confrontou, entendendo-o como parte integrante da experiência humana. Essa compreensão nos encoraja a fazer o mesmo. Enfrentar nossas próprias trevas, nossos medos e angústias não é um sinal de fraqueza, mas um passo fundamental para o crescimento espiritual. Pensando nisso, imagine-se em um momento de dificuldade. Perceba a jornada de Jesus não como algo distante, mas como uma guia para a sua própria travessia. Ele já passou por situações semelhantes, e ao entendermos isso, descobrimos que não estamos sozinhos na nossa luta. Sua jornada nos dá força e resiliência. Mais do que isso, a jornada de Jesus nos lembra que a fé é mais forte quando confrontada com as adversidades. É na escuridão que a luz brilha com mais intensidade. A descida ao inferno é um prenúncio da ressurreição, um símbolo de que mesmo em meio às trevas, há esperança e redenção. Então, como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida cotidiana? Comece observando seus próprios medos, suas inseguranças e suas frustrações. Em vez de evitá-los, contemple-os. Reconheça que a jornada espiritual é um caminho que envolve altos e baixos, e busque forças em momentos de dificuldade. Lembre-se, a jornada de Jesus ao inferno é um farol na escuridão. Continue explorando esse mistério, buscando mais conhecimento e se conectando com outros que compartilham dessa jornada espiritual. Continue a busca pela compreensão e o aprendizado contínuo, pois a jornada de autodescoberta nunca termina.